Por que é tão difícil entender a Bíblia? Todos, de uma forma ou de outra, têm alguma dificuldade em compreender a Bíblia. Mesmo depois de quase 2000 anos de história da Igreja, há alguns versículos e passagens bíblicas que deixam até os mais brilhantes dos estudiosos da Bíblia especulando quanto ao seu significado correto. Por que é tão difícil entender a Bíblia? Por que leva tanto esforço para completa e corretamente entendê-la? Antes de oferecer uma resposta, é importante ressaltar que Deus não se comunicou indistintamente. A mensagem da Palavra de Deus é perfeitamente clara. A razão pela qual a Bíblia às vezes possa ser difícil de entender é porque somos pecadores. O pecado obscurece a nossa compreensão e leva a interpretar a Bíblia de maneira incorreta e de acordo com o nosso próprio gosto. Há vários fatores que podem fazer a Bíblia difícil de entender. Primeiro, há uma diferença de tempo e de cultura. A Bíblia foi escrita entre 3.400 e 1.900 anos antes do nosso tempo de hoje. A cultura na qual a Bíblia foi escrita era muito diferente da maioria das culturas que existe hoje. As ações de pastores nômades em 1800 a.C. no Oriente Médio muitas vezes não fazem muito sentido aos programadores de computador do século XXI. É extremamente importante que, ao tentarmos entender a Bíblia, reconheçamos a cultura em que ela foi escrita. Em segundo lugar, a Bíblia contém diferentes tipos de literatura, incluindo história, direito, poesia, canções, literatura sapiencial, profecias, cartas pessoais e literatura apocalíptica. A literatura histórica deve ser interpretada de forma diferente da literatura sapiencial. A poesia não pode ser interpretada da mesma forma que os escritos apocalípticos. Uma carta pessoal, embora tenha significado para nós hoje, talvez tenha uma aplicação diferente da dos destinatários originais. Reconhecer que a Bíblia contém diversos gêneros é fundamental para evitar confusão e mal-entendidos. Em terceiro lugar, todos nós somos pecadores e cometemos erros. Isso está em Eclesiastes 7:20, Romanos 3:23, 1 João 1:8. Embora nos esforcemos para não deixar que as nossas ideias preconcebidas influenciem a nossa interpretação da Bíblia, é inevitável que todos nós ocasionalmente o fazemos. Infelizmente, mais cedo ou mais tarde, todos interpretam uma passagem incorretamente devido à suposição do que possa ou não significar. De modo algum, essas três etapas são tudo que é necessário para compreender corretamente a Bíblia. Muitos livros têm sido completamente dedicados à hermenêutica bíblica, à ciência da interpretação bíblica. No entanto, esses passos são um excelente começo para entendê-la corretamente. Devemos reconhecer as diferenças culturais entre nós e as pessoas nos tempos bíblicos. Devemos levar em conta os diferentes gêneros de literatura. Devemos nos esforçar para permitir que a Bíblia fale sobre si mesma e não permitir que nossas pressuposições manchem a nossa interpretação. Compreender a Bíblia às vezes pode ser uma tarefa difícil, mas com a ajuda de Deus é possível. Lembre-se de que, se for um verdadeiro crente em Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em você. Isso está em Romanos 8:9. O mesmo Deus que soprou a Escritura, 2 Timóteo 3:16, 17, é o mesmo Deus que vai abrir a sua mente para a verdade e a compreensão de sua palavra,
se você confiar nele. E isso não quer dizer que Deus sempre tornará tudo fácil. Deus deseja que estudemos a sua palavra e exploremos plenamente os seus tesouros. Entender a Bíblia pode não ser fácil, mas é eminentemente gratificante. Em última análise, compreender a Bíblia não se trata apenas do conhecimento intelectual, vai muito mais longe. A compreensão profunda não se limita ao nosso cérebro, mas envolve nosso coração e alma. Portanto, precisamos de orientação espiritual que é fornecida pelo Espírito Santo. Em toda a Bíblia, encontramos exemplos de pessoas que não entenderam as Escrituras ou as palavras de Jesus. Você pode ver isso em João 8, 27, 10, 6, 29. Podemos ser inspirados por suas orações por esclarecimento. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e a observá-la-ei de todo o meu coração. Isso está em Salmo 119, 34. Jesus prometeu a seus discípulos: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso está em João 14, 26. E ele assim o fez.